Provérbios 26 e 41, diz assim: vigiai e orai, para que não caias em tentação. Em algumas outras versões, não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pega na mão de quem está do seu lado, olha bem no olho dele e diz: vigia. Vigia. O tema dessa noite é: eu decido vigiar. Nós estamos falando dessa série sobre decisões para lembrar cada um de nós de algo que nós sabemos. As escolhas, as decisões que nós tomamos todos os dias, elas determinaram quem nós somos hoje e, consequentemente, determinarão quem seremos no amanhã. As decisões que você toma constroem quem você é, e você sabe disso. Também nós já falamos na semana passada que todas as decisões que tomamos têm as suas consequências, positivas ou negativas, mas todas as decisões trazem consigo consequências. E também deixamos bem claro que cada um de nós é responsável pelas decisões que fazemos. Por isso, semana passada eu falei muito sobre sair do vitimismo. Aquela questão da pessoa achar que o mundo conspira contra ela e ela não prospera, não alcança os sonhos, não desenvolve, não amadurece, não faz nada de bom, porque a culpa é do fulano, do ciclano e assim por diante. Mas a gente sabe que a mesma situação negativa que atinge uma pessoa pode destruí-la, mas dependendo da escolha que ela faz, pode desenvolver um potencial e fazer com que aquela pessoa se torne um grande homem ou uma grande mulher. Então, nós escolhemos fazer uma campanha de reflexão sobre a importância da decisão. E hoje nós vamos falar sobre eu decido vigiar. O pastor Aguiar, já no começo desse culto, falou de algo que está atravessado na nossa garganta de brasileiro, de uma situação que acho que palavras não descrevem, a tragédia que é as imagens chegando aos nossos olhos daquela barbaridade que aconteceu ali em Suzano, e claro, nos fez lembrar já aquilo que alguns anos atrás havia acontecido lá em Realengo. Quando a gente para observar os fatos que já foram levantados, e já citados aqui alguma coisa pelo pastor Aguiar, a gente consegue perceber que o perfil das pessoas que tomam uma decisão como essa, pegarem armas, entrarem em lugar público e sair matando quem vier na sua frente, o perfil, como nós conhecemos as realidades nos Estados Unidos, que isso acontece com mais frequência, geralmente são pessoas bem introvertidas, desconectadas da vida humana no sentido de olho no olho, diálogo aberto com os pais, mas muito conectada no mundo virtual. A gente consegue perceber no perfil desses jovens vícios, geralmente, em jogos virtuais, pessoas que ao decorrer da vida sofreram bullying e aquilo não foi curado, pelo contrário, foi potencializado e gerou todo esse caos. Os perfis geralmente são muito parecidos. Agora, a pergunta que nós iniciamos a nossa reflexão é: um jovem como esses, que os amigos, os pais se assustam, e quem conhecia também se assusta, por quê? Não imaginava que um menino tão quieto, tão bom, como diz uma mãe, né? Tem internet e tem TV a cabo, vai fazer uma coisa dessa, não tem explicação. Mas a pergunta é: a cabeça de um jovem desse se vira para um nível de maldade tão grande da noite para o dia, sim ou não? Você acha que
aquele jovem, ele acordou com o pé esquerdo naquele dia e decidiu fazer isso da noite para o dia? Não. Pode ter certeza que aquilo foi construído com muito, muito, muito tempo. Os pensamentos vieram, não foram tratados. Os contatos perigosos aconteceram e não houve a vigilância. E aqueles meninos aparentemente bons se tornaram em bestas assassinas, sem um mínimo de bom senso ou de olhar humano para o seu próximo. Mas isso não foi uma transformação que aconteceu da noite para o dia. São transformações graduais, que dia após dia, por falta de vigilância, transformam meninos em monstros. Quando nós falamos desse assunto de vigiar, nós lemos um versículo fantástico, falado pelo nosso Mestre Jesus. No momento extremamente importante, ele já sabia que a cruz estava logo ali. Era as últimas horas antes de Jesus ser pendurado no madeiro. Ele está com a alma angustiada. Ele abre o seu coração para os seus discípulos, os seus amigos, os 3 mais próximos. Ele diz: olha, minha alma está muito angustiada, fiquem comigo em vigilância. E eles acabam dormindo. Jesus insiste com eles e vem essa frase fantástica: vigiem e orem. A sequência diz: para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, a natureza humana, o velho homem, ele é muito fraco. É interessante que a gente valoriza muito a oração e precisamos valorizar a oração. E nós vamos falar desse tema também. Mas muitas vezes a vigilância tem sido negligenciada. Em momentos como esse, Jesus traz a importância para os discípulos daquele momento e eles não entendem. Eles estão mais apegados à necessidade do corpo e não conseguem entender a dimensão daquele momento. A humanidade e a salvação da humanidade estava em jogo. Porque o Filho do Homem que veio pagar o nosso preço estava ali sendo tentado, oprimido, afligelado pelo diabo, e os discípulos não oram. Eles estão dormindo e não conseguem ficar vigilantes diante da cena. Quando nós olhamos o assunto de vigilância na Bíblia, nós vamos encontrar mais inúmeras passagens a respeito desse assunto. Você vai ver que sempre houve a vigilância para proteger coisas importantes. Se construía uma cidade na antiguidade, primeira coisa que fazia, os muros, e nos 4 cantos dos muros, as torres de vigia. Se você passar ali na Água Verde, na frente do presídio, você vai mais ou menos ter uma ideia como era a cidade de 2, 3, 4 mil anos atrás. Cercada de muros, torres de vigia e os sentinelas, sempre lá dentro, observando todas as coisas. Pela palavra de Deus, nós vamos ver que quando havia um rebanho muito grande, eles faziam um curral. E junto ao curral eles construíam o quê? Uma torre de vigia. Miqueias capítulo 4, verso 8, fala sobre isso. Também o que era de grande valor, pessoas na cidade, o gado, plantações. Uma grande plantação, quando estava ali já as sementes plantadas, sabia que o inimigo podia vir roubar ou semear o joio, construíam-se o quê? Construíam torres de vigia, para que ali ficasse um guarda, monitorando, vigiando. O próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus 21 e 33, quando ele fala de uma parábola, ele diz: havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou cerca ao redor, cavou tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. É interessante que só se constrói torre de vigia, só se é vigilante diante daquilo que tem valor, para proteger algo que é de extrema importância. Cidades, gado, plantação e assim por diante. É importante nós lembrarmos também que vigiar sempre é um trabalho de prevenção.
As torres de vigia eram construídas aos redores das cidades ou nas pontas dos muros, para que quando o sentinela enxergasse qualquer movimento suspeito de um exército inimigo, o que ele fazia? Tocava o sino, pegava a trombeta, tocava a trombeta. O que acontecia? Na hora, ouviu a trombeta, o povo já sabia. É o sentinela avisando, o vigilante está avisando. O que nós vamos fazer? Todo mundo se recolhe dentro dos muros. Fecha-se os portões. Os soldados da cidade sobem nos muros, ficam com flechas, o exército fica armado. Todo mundo se previne para o ataque. Se o sentinela falhar, pode ter certeza, o caos vai ser implantado. Se os inimigos chegam para atacar e o povo não está protegido dentro do muro, vai ser uma morte geral. Agora, se o sentinela estava ligado, foi tocada a trombeta, o povo se preparou ali, para o inimigo conseguir destruir aquele povo, vai ter que lutar muito. E as guerras, muitas vezes, duravam meses, anos. É interessante nós observarmos que o sentinela, ele não podia falhar, porque senão a morte entraria, o caos se instalaria. E, por isso, muitas vezes, o inimigo ele enviava mercadores para dentro das cidades, sem ameaça, fingindo ser gente do bem. Tentava fazer amizade com o povo. Durante alguns meses ficava ali, quem sabe tivesse um contato com o sentinela, estudasse a vida do sentinela e tentasse procurar fragilidades da vida dele, para um momento certo, comprometer o dia da escala dele e aquele ser o dia do ataque. Estratégias de guerra. Mina o sentinela, comprometa o sentinela. Se nós chegarmos e os muros, as portas estiverem abertas, os portões da cidade estiverem abertos, nós conseguimos fazer a festa. Táticas do inimigo. Quando nós olhamos também para a realidade da palavra de Deus, falando sobre vigilância, precisamos entender que vigilância dá trabalho e exige muita renúncia. Quando nós olhamos um salmista dizendo, no Salmo 130, verso 6, ele vai dizer assim, eu espero pelo Senhor mais do que o sentinela pela manhã. O que ele está querendo dizer sobre isso? Ele está dizendo que o sentinela, o tempo vai passando, o corpo está cansado, o corpo pede cama, mas ele não pode abrir mão da sua vigilância. A cidade toda está comprometida se ele dormir. Então, ele fica agoniado pela manhã, quando muda o turno, ele não pode falhar, mas ele precisa perseverar, ele precisa lutar para ficar acordado, ele precisa ficar vigilante o tempo todo. Não é fácil. Eu não sei se os nossos irmãos aqui, quem serviu o exército, alguém serviu o exército aqui? Os irmãos que serviram o exército sabem da importância do sentinela. Dorme na tua escala para ver o que acontece. E nós não estamos em guerra. Nós não estamos sendo atacados pelos inimigos, que era uma outra realidade. Mas a coisa é muito séria. E a palavra de Deus faz questão de mostrar-nos isso. Agora, a segunda parte dessa mensagem, que é sobre nós decidirmos vigiar, nós precisamos entender que estamos sim em guerras espirituais todos os dias. O próprio Jesus, ele vai dizer, e se possível coloque no data show para a gente, Mateus 10 e 16. O próprio Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele vai dizer assim, olha só, eu estou enviando vocês como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o próprio Jesus deixou bem claro que nós, os seus seguidores, estamos sendo enviados no meio da maldade, no meio da degradação, no meio de um mundo caído, no meio de um mundo sem princípios, no meio de pessoas que o tempo inteiro estão aspirando pela maldade para te dilacerar. Jesus nos envia como ovelhas no meio do lobo, mas ele deixa algo muito importante.
E a gente muitas vezes valoriza a inofensidade das pombas, a inocência das pombas, a pureza das pombas, mas esquecemos de nos lembrar que o próprio Jesus disse: vocês precisam ser astutos, sagazes, como as serpentes. Prudência. Seja vivo, seja atento, porque esse é o perfil de todos aqueles que escolhem o caminho da vigilância. Nós estamos em guerra, você foi chamado para ser um vigilante, você sabe que ao teu redor os leões estão ali, os lobos estão ali, o teu adversário está ali, tentando destruir o quê? Tudo aquilo que tem valor na sua vida. É claro que nós precisamos já começar a sondar o nosso coração e fazermos uma pergunta para a nossa alma: o que eu estou vigiando? Porque isso é uma regra. Eu vou colocar sentinelas e eu vou vigiar sobre aquilo que para mim tem um valor. É por isso que tem muitas pessoas hoje que dão tanto valor ao dinheiro e lutam tanto para proteger os seus bens. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Você precisa colocar um alarme na tua casa se você puder. Você precisa colocar um alarme no teu carro se você puder. Você precisa colocar cerca na tua casa para os ladrões não entrarem. Você precisa guardar bem o seu dinheiro, seja num cofre, seja no banco. Não estou dizendo para você deixar um bolo de nota de 100 reais ali e achar que não vai acontecer nada. Não estou dizendo isso. Agora, se as tuas forças, os teus recursos, aquilo que você investe em vigilância, se resume só ao material, ou mais ao material do que as coisas eternas, pode ter certeza, os valores estão totalmente invertidos no teu coração. Nós guardamos e protegemos aquilo que tem valor. Por isso, eu quero desafiar você a sair daqui decidido a vigiar algumas áreas da sua vida. Primeiro, vigie a sua vida com Deus. Paulo ele vai escrever aos Coríntios, capítulo 16, verso 13, da primeira carta: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Ele mesmo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, ele vai dizer: portanto, não durmamos como os demais estão fazendo, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Seja vigilante da sua vida espiritual, para você não perder a sua comunhão com Deus. Porque como eu falei ali, esse versículo que Jesus disse, nós somos como ovelhas enviadas no meio de lobos. Racionalmente falando, imagine essa cena. Uma matilha de lobos cercando uma ovelha. Qual a chance dessa ovelha? Qual a chance de uma ovelha enfrentar um lobo? Zero. Zero. Na lógica humana é zero. Tem uma exceção só. Uma exceção só. Que a Bíblia vai trazer alguns exemplos do próprio Davi, que era pastor das ovelhas e matava o urso, matava o leão para proteger. A única chance do encontro lobo-ovelha, a ovelha vencer, é com a presença do pastor. É a única maneira de vencer. É por isso que você precisa entender algo muito importante para a sua vida. O diabo vai tentar de tudo para te afastar do Senhor. Vai te tentar de toda maneira possível mergulhar você no lamaçal do pecado. Porque quando você peca, você perde a comunhão com Deus. Sem Deus, você é frágil. Sem Deus, você não é nada. Sem Deus, o lobo te pega. Então, como nós falamos aqui, ser vigilante é trabalhar com prevenção. Vigia. Vigia sobre a tua vida espiritual.
Eu estou ministrando desde o começo do ano aqui nessa pegada, em você buscar mais a Deus. Você precisa vigiar. Vigiar sobre o lobo que está tentando te distrair, te entupindo de outras coisas, para você não ter tempo de oração e leitura da palavra. Você precisa vigiar, porque propostas indecentes e imorais estão aparecendo para você, para que você substitua o propósito que Deus tem para a sua vida por qualquer outra proposta. Eu já falei para vocês, o diabo não está nem aí se você vai adorar ele, o diabo não está nem aí se você vai se prostrar diante de uma estátua, o diabo não está nem aí para isso. O que o diabo não quer é que você fique conectado com o pastor, porque ali ele não consegue te destruir. Agora, se você tiver com qualquer outra coisa no trono do teu coração, seja o dinheiro, seja a fama, seja mulheres, seja homens, seja a internet, seja a diversão, seja os prazeres, qualquer outra coisa, você se torna uma presa fácil e ele te traga. Não perca o contato com o soberano pastor, Jesus Cristo, mas vigia, porque todo dia o teu adversário vai tentar te distrair e tirar a sua comunhão com Ele. Neemias, que foi um grande líder na humanidade, ele sabia que precisava estar conectado com Deus, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, e você sabe a história. Tem um livro na Bíblia que leva o nome deste homem. Ele é chamado por Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que estavam destruídos. Esse era o propósito de Deus para a vida dele. Ele vai, mas desde o início os inimigos se levantam. E os inimigos vêm com todas as táticas possíveis. Uma delas, distração. Para com isso. Vem conversar com a gente. Eles queriam matar e fazer uma emboscada para ele. A resposta de Neemias: estou numa grande obra. Entendo qual é o propósito de vocês. Não abro mão do que eu estou fazendo, do que Deus tem para a minha vida. Não conseguiram essa tática, começaram a inventar mentiras para desanimá-lo. Nós sabemos que você está querendo reconstruir esses muros e declarar a independência dos medos e persas. Nós vamos enviar uma carta para o rei lá dizendo que você está se rebelando. Estou num grande propósito. Sei para que Deus me chamou. Não conseguiram. Começaram a falar mal dele. Estou num grande propósito. Não abro mão. Você precisa começar a abrir os teus olhos espirituais. Nós não podemos ser como aqueles discípulos dormindo diante das realidades espirituais que estão ao nosso redor. Nada do que está acontecendo na sua vida é por acaso. Parece que as coisas não dão certo, as portas de emprego se fecharam, o dinheiro se foi, a família começa a estar numa situação complicada. Ei! Não perca o foco. Continua pertinho do bom pastor. Ele vai te manter de pé, Ele vai te proteger. Mas a partir do momento que você pensar que Deus me esqueceu mesmo, o que os outros estão falando sobre mim é verdade, eu sou assim mesmo, pode ter certeza, o mal entrou no teu coração e você não consegue ser vigilante, não consegue fugir da aparência do mal. Proteja a sua vida espiritual em Deus. Ore mais, jejue mais, se consagre mais, mas não abra mão do Senhor. Consequentemente, fuja do pecado. O Espírito Santo falou já hoje aqui através do pastor Aguiar. A questão de família, a questão de sexualidade. Isso foi falado de uma maneira muito forte hoje. Ei, por favor, ouça esse pastor que te ama. Muitas vezes sou duro nas palavras, mas é por amor. Escute o que eu vou te dizer. Vigia mais com a tua sexualidade. Não, pastor, eu sou casado. É casado, mas é gente. É casado, mas você tem hormônios. Vigia. 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 Essa área da sexualidade distorcida hoje tem levado tanta gente para o buraco. Tantas pessoas estão destruindo a sua vida por tomarem decisões erradas, não vigiaram. Não vigiaram.
O tempo todo você liga a televisão, você está sendo incentivado para exercer a tua sexualidade de uma maneira distorcida, pecaminosa, vai entristecer o Espírito Santo, vai te afastar do caminho do Senhor lá na frente, pode ter certeza. Aquele momento de prazer só vai trazer rancor e amargura ao teu coração. Mas pastor, o discurso da nossa sociedade é que se te faz feliz, faça, se te dá prazer, faça. Não é assim. As coisas não são assim na prática. Se você fazer, pode ter certeza que vai se dar mal. Traz isso para uma realidade simples, olha para o teu corpo. Quais são as comidas que mais dão prazer? São aquelas que mais são saudáveis? Me lembrei de um pecado. Olhei para o Mike ali, fui fazer o casamento dele numa outra cidade, no final da festa, a esposa dele, a Vanessa, me deu um pratinho com brigadeiro. Leva para casa para os filhos. Pô, mas era de Itapema aqui. Pois é, né? Vocês já imaginam o que aconteceu. Tenho que pedir perdão para meus filhos e para vocês, né? Para a Vanessa lá. Deu lá, na viagem, ele disse, não, pai, isso aqui está bom demais, prazeroso. Né? Esse corpo não pode mais receber brigadeiro. Para o paladar, saboroso, mas 2 culpas, pelas calorias e pelos filhos. Uma ilustração simples, mas que mostra na prática o que é o exercício de uma sexualidade deturpada. Ei. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de mel. Daqui a pouco vira a chave. Anos de fel. Anos de amargura. Anos de lágrimas. E pode ter certeza, todo dia, o teu adversário vai colocar uma piriguete no teu caminho. Vai colocar um sem vergonha no teu caminho. Vigia, vigia, vigia e vigia. Pastor Aguiar lembrou, o casamento é algo sagrado por Deus. E você precisa vigiar todos os dias, manter os propósitos. Mas sabe qual é o problema? A gente se acha autossuficiente. A gente se acha muito bom. A gente se acha muito bom. O vigilante, quando ele vê a ameaça do inimigo, ele fica quieto, sim ou não? Se ele não está com um sino para tocar, uma trombeta para tocar, ele vai gritar desesperado, porque o inimigo está vindo atacar. Só que a nossa cultura é uma cultura de isolamento. Você parou para pensar nisso? Por isso que o pecado tem destruído muitas vidas. A nossa cultura é uma cultura de isolamento. Ô bonitão, você, que está lá na empresa, e aquela mulher lindona, está te cantando, está te dando mole. Você chega para a esposa e você fala que ela está te dando, lá na empresa tem alguém te dando mole? Não, porque a própria reação da esposa muitas vezes já é negativa. Você que deve ter dado trela para essa sem vergonha, né? Coisa desse tipo que acontece. E você fica alimentando ali na sua mente pecados secretos. Não se concretizaram ainda, mas são potencializados ali. Se você não botar para fora, não ser tratado, cai. Já parou para observar nessa cena que nós lemos, o contexto onde Jesus fala isso? O próprio Filho de Deus, que era Deus, Jesus Cristo, diante dos seus discípulos que o seguiam, ele abriu a alma. Vigiai comigo. Vigiai comigo. A minha alma está muito angustiada. Ele pediu ajuda, abriu o coração para os 3 amigos dele, Pedro, Tiago e João que estavam ali, e você está passando por tentações absurdas e você não abre para ninguém. Claro que não deve abrir para qualquer um. Tem pessoas que, se você abrir, vão acabar te destruindo. Muitos vão até incentivar você a mergulhar no pecado. Mas procure alguém que possa te ajudar.
Abra o coração, seja tratado com isso. Estou batendo aqui nessa tecla chamada pornografia há tanto tempo, porque todo dia homens e mulheres procuram socorro, só que procuram socorro quando já estão num nível desesperador. Lá no começo não pediram ajuda. Pessoas que chegam no gabinete pastoral para comunicar que estão se divorciando, quando lá no começo poderiam falar das tentações, das dificuldades, receber uma ajuda. Não abre o coração. Cuidado, porque nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. E você, como vigilante, precisa trabalhar com a prevenção. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Siga o exemplo de José lá no Egito. Com sexo oposto, com os desafios da sexualidade não se brinca. Estava lá a esposa de Potifar, cantando ele todo dia, uma mulher linda, agarrou ele e ficou com a capa na mão, mas não levou ele a pecar. É preciso fugir da tentação. E nós falando nesse contexto familiar, filhos, pais, foi citado pelo pastor Aguiar. Como assim? Uma mãe, numa entrevista de rede nacional, vai dizer, não entendo porque meu filho fez isso. Tem a internet e tem TV a cabo. É o que está acontecendo hoje. E por que os Estados Unidos é o primeiro no ranking dessas catástrofes acontecerem? Sabe por quê? Terceirização da educação. E nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo isso hoje aqui no Brasil, na nossa realidade. Nós pais, nós adultos, eu e você, estamos valorizando tanto outras coisas e não tendo tempo de qualidade com os filhos. Daí não sabe com quem que o filho está conversando mesmo no WhatsApp. Não sabe quem que a filha está namorando, e daí os casos de feminicídio só aumentam. Não sabe. Não, mas tem o celular, está bem, está com um carrinho novo, está no emprego novo, né? Poxa, todo dia está bonita. A alma está dilacerada, pedindo atenção, pedindo carinho, pedindo orientação, filhos pequenos pedindo limite. E não tem, não acontece. A terceirização dos nossos filhos para as mídias, o celular, as redes sociais, a televisão, Netflix e, principalmente, os jogos que vicia os nossos adolescentes hoje, como eu sempre falo, entrou por aqui, está moldando o coração, está moldando a mente. Nós somos resultados do que nós cremos também, porque é o que nós cremos que gera as nossas decisões. Então nós precisamos estar atento. Como é que você está permitindo o seu filho assistir todo dia um seriado que você nem sabe o que fala? Como é que você está permitindo o teu adolescente que está com aquele crush, aquela namoradinha, ficar conversando no quarto sozinho? Você parou para pensar o nível de intimidade que eles estão tendo dentro do quarto? O tipo de assunto, o tipo de conversa? De repente você está com uma adolescente grávida dentro de casa e o resultado é de um cara que não quer nenhum compromisso e não tem nem maturidade para arcar com as consequências de educar um filho. Mas a gente precisa vigiar. Só que vigiar, como eu falei, dá trabalho, a gente está cansado. Nós somos sentinela, que nós estamos esperando amanhã romper. Tomara que esse menino cresça, para mim não precisar me desgastar tanto assim. Mas tem que ficar de olho aberto. Tem que vigiar, até que venha amanhã, até que as coisas estejam resolvidas. É responsabilidade sua, pai e mãe. Vigia, esteja atento, fica ligado. Essa semana, minha filha assistindo um desenho no celular. Eu estava no quarto, lendo, fazendo alguma outra coisa. De repente eu ouvi uma frase, eixe lá, vem cá, traz o celular aqui. O que ela falou? Nós vamos fazer uma magia negra, foi isso que eu entendi mesmo? Ela assistiu um desenho, aparentemente inocente. Minha filha ali, recebendo influências de ocultismo.
Uma das personagens incentivando o outro a fazer uma magia negra. Falei, eu ouvi isso? Ele desliga, senta aqui, você sabe o que é magia negra? Na inocência dela, 8 anos. Pois é, isso é invocar demônios. Tudo que é a respeito de magia se fala de demônios, você já percebeu? A quantidade de desenhos hoje, praticamente todos, os principais desenhos que são top, de ranking de bilheteria nos cinemas, é de bruxa, de feitiçaria, de magia, até os mais inocentes. Lá tem um bruxo, lá tem uma bruxa, e daí o relativismo entra. Não, mas tem o bruxo do bem e o bruxo do mal, pai. Bruxo do bem e bruxo do mal, novidades contemporâneas. Porque se você pegar a história da humanidade, mexeu com o ocultismo, fez bruxaria, só existe algo por trás disso, demônios. Não tem outra coisa. Ou você acredita que existe bruxinho do bem, que vai fazer um poderzinho do bem? Ou é poder de Deus ou é poder do diabo. E os nossos filhos estão vivendo isso, e nós dormindo. Não, filha, mas papai tem tanta coisa para fazer. Pega aqui, assiste um desenho, vai, baixa aí, veja no YouTube, veja no Netflix. Só deixa eu aqui, terceirizando a educação dos filhos. E não quero ser profeta do caos, não quero. Mas se nós, como sociedade, não mudarmos isso, lamentavelmente, cenas como a de ontem, nós vamos começar a ver com mais frequência também aqui no Brasil. Não queria que fosse assim, não espero que seja assim, mas pelo nosso caminhar como brasileiros, terceirizando a educação para as mídias, pode ter certeza, lamentavelmente, é isso que vai acontecer. Pega na mão de quem está do seu lado e diz, vigia. Para a gente finalizar, tinha tanta coisa para falar. Vigia sobre os seus pensamentos. Vigia sobre a sua língua. Vigia sobre os seus olhos. Vigia, vigia e vigia. Cuida muito bem o que você fala. Repito uma frase que eu falei ano passado aqui para vocês. Coloque a sua mente em ordem antes de colocar a sua língua em movimento. Porque você pode estar destruindo as vidas de quem mais você ama por não vigiar com as palavras. Essa semana, no atendimento aqui embaixo do meu gabinete, uma mãe desesperada procurando ajuda, filho de 7 anos, e a situação bem conturbada, porque o menino tinha 4 anos quando o pai o abandonou. Ela já estava gestando o segundo filho. Situação caótica. O pai foi embora com outra mulher e tal, só voltou um dia quando descobriu que ela já estava namorando um outro homem, e ele veio e destruiu a casa toda e tal, enfim. Esse menino agora, nesse ano, com 7 anos, começou a manifestar algumas coisas que já tinha recebido lá atrás. Rebelde, enfrentando a mãe e tal. E essa mãe, num momento de muita briga, falou uma coisa que eu acho que a maioria das mães já falaram, né? Um dia eu vou sumir, vou deixar vocês. Só que o momento não era para fazer esse tipo de brincadeira. Aquele menino recebe essa palavra e ele olha para a mãe e diz, tu vai fazer igual meu pai fez comigo. Eu sabia que ninguém me amava. 7 anos. 7 anos. E daí? O que você faz com uma criança que está crescendo, com uma certeza que vai corroendo toda a sua saúde emocional? É por isso que a gente precisa vigiar nas palavras. Cuidado com o que você fala para quem você ama. Trabalhe com a prevenção. Prevenção simples, como você já aprendeu. Respira fundo. Respira fundo. 10 vezes se for preciso. Conte até 5, até 10, até 1000.
Mas não permita que palavras de maldição destruam o coração de quem você ama. Vigia, vigia, vigia sobre o que você vê. Não assista qualquer coisa, não assista todas as coisas, não jogue todas as coisas, não converse com qualquer pessoa. Escolha as suas amizades, vigia. Todas as tuas atitudes durante o dia precisa ser como um sentinela. Você precisa estar vigilante. Se coloque em pé. Eu finalizo com o que Pedro vai dizer à igreja. Estejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5:8. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Eu não sei se a palavra de hoje era aquilo que você veio na expectativa de ouvir, mas eu tenho certeza que foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar essa noite. Você precisa trabalhar com a prevenção. Você sabe que muitas vezes você dormiu, você cochilou, e muitas coisas hoje você colhe por negligências no teu momento de plantão de sentinela. Mas a graça de Deus é manifesta. E o Senhor está aqui essa noite dizendo: filho, começa a levantar a torre de vigia pertinho do que tem valor. Cuida mais da sua vida espiritual. Cuida do seu casamento. Cuida dos seus filhos. Cuida dos seus pais. Cuida dos seus amigos. Cuida das coisas que têm valor eterno. O resto vai ficar aqui mesmo. Você não consegue levar para o túmulo os carros, as casas, as mansões, o banco, não consegue levar nada. Mas para a vida eterna, o relacionamento com Deus e as pessoas, isso é o que manda. Isso é o que importa. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você feche seus olhos e você comece a orar, falando para o Senhor quais áreas da vida você está tomando hoje a decisão de vigiar mais. Fala com o Senhor, abre o teu coração para Ele. Se precisa pedir perdão para Deus porque você não tem vigiado nem na vida espiritual, esse é o momento. Mas nós vamos abrir a nossa alma diante do Senhor, porque Ele deseja nos edificar. Os planos dEle para a nossa vida são excelentes, se nós escolhermos Ele, se nós escolhermos fazer a vontade dEle, estabelecer as nossas decisões nos princípios dEle. A promessa é de vida em abundância, a promessa é de desfrutar de coisas boas, perfeitas e agradáveis, que vem realmente nos abençoar e não acrescenta dores. É isso que nós queremos, Senhor, para a nossa vida. E nessa noite nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Senhor, reconhecendo que precisamos melhorar. Mas diante do confronto da Tua palavra, saímos daqui decididos a vigiar. Deus, não somos autossuficientes. Abrimos o nosso coração e pedimos socorro do céu. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, porque muitas vezes nós fechamos as portas da nossa casa, os portões lá de fora, ligamos alarme, mas muitas vezes pela internet, pela televisão, o inimigo tem roubado a mente e o coração, e a gente dormindo. Perdoa-nos, Senhor, e traga sobre nós uma responsabilidade de vigilantes, porque nós precisamos entender que o filho que chegou até as nossas mãos para criar não é acaso. O relacionamento que Tu nos deste não foi coincidência. As pessoas que Tu nos confiaste, Senhor, foram dadas pelas Tuas mãos para amarmos, valorizarmos, protegermos. Estamos aqui decididos, Senhor, a sermos vigilantes e fugirmos do mal. Deus,
e na nossa vida contigo, Senhor, nós estamos tomando posicionamento de não cedermos à tentação, de não cedermos aos prazeres do mundo, não trocarmos 5 minutos de prazer por uma eternidade de amargura. Nós escolhemos a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa vida, Tu és o sentido da nossa existência, e não há razão em nada a não ser em estar contigo. E nós também entendemos, Senhor, que é só assim que nós vamos vencer os lobos que estão tentando nos destruir. Permaneça conosco, Senhor, e que a Sua presença seja intensa sobre as nossas vidas. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.